A pregação que não transforma não é pregação bíblica. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do ADCast. Eu quero também desde já agradecer a cada um de vocês que estão na nossa companhia, que estão aqui conosco. E hoje para falar de um tema muito importante, para falar sobre os desafios da pregação nesta geração.
Eu sou Lucas Coutinho, estou aqui no comando do ADCast toda sexta-feira, aqui por esse canal do YouTube da Rádio Web Nossa Voz. E hoje também recebendo um convidado muito importante, ilustre, um amigo, um parceiro também de longa data que vai trabalhar conosco nessa temática. O nosso convidado de hoje, que também ele é evangelista pela AD Brasil, é casado com a missionária Yochabel, é pai de 2 filhos, é teólogo e também pregador do Evangelho. E hoje vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa temática da pregação e principalmente da pregação nos dias de hoje. Esse instrumento de Deus que é tão importante para a edificação da igreja, para a edificação da comunidade de Cristo. Eu quero desde já cumprimentar, seja bem-vindo, evangelista Jonisson Vieira, amém, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. E hoje você também pode continuar nos ajudando. Você já sabe, se você puder nos ajudar aqui nesse canal, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando com seus amigos. Isso também é uma forma de você ajudar esse canal a alcançar mais vidas, a esse canal crescer, porque nós temos aqui um propósito de ser um instrumento de edificação, um instrumento de passar um conhecimento para você, e sempre trazendo aqui especialistas, sempre trazendo aqui teólogos, irmãos, amigos, para que possam nos ajudar a compreender esse tempo tão difícil que é os tempos de hoje. E a nossa temática sobre pregação já é uma temática que já estava no nosso coração, no meu e no coração do nosso convidado de hoje, para falar sobre isso e para falar de uma maneira que você também possa compreender e que você possa compartilhar também com o maior número de pessoas, para que também o ADCast seja um instrumento não só para você que está nos acompanhando, mas também possa ser um instrumento para os nossos amigos, irmãos, para a igreja do Senhor. Sobre pregação da palavra, a gente vai começar a falar sobre esse assunto, mas partindo dos princípios da pregação, meu amigo. E a primeira pergunta que eu já lhe faço para a gente aquecer aqui a nossa conversa de hoje evangelista Jonisson, o que é a pregação? Como é que o senhor define a pregação? Amém. Primeiramente eu quero agradecer o convite, tá bom? O convite que nos foi feito. É uma honra estar aqui participando do 3º episódio. Evangelista Jonisson, bem casado, graças a Deus, com a missionária Yochabel. Já quero também deixar aqui um abraço para minha esposa e meus filhos. E também agradecer a Deus pela oportunidade de falar desse tema muito importante, da qual também nós já fazemos uso, já tem um bom tempo aí na carreira cristã. O senhor já prega há quantos anos já? Quanto tempo já? Lucas, eu costumo dizer que eu pregava antes de assumir uma congregação 8 anos. Mas aí quando eu assumi a primeira congregação eu descobri que eu não sabia pregar. E continuo no processo do aprendizado. E depois de 3 anos liderando congregação, eu ainda continuo dizendo que estou aprendendo a pregar todos os dias, porque é que nem uma frase muito conhecida, a vida do pregador é a sua mensagem. Então, já estamos aí nessa lida já há algum tempo, aprendendo, e graças a Deus o Senhor tem melhorado esse talento em nós e dedicando a vida para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Porque muda um pouco, né? A vida de um pregador e agora como líder de congregação muda um pouco, né? Muda muito. Principalmente nesse quesito, né? O pregador hoje ele precisa ter uma vida com Deus, uma vida de altar, ele precisa ser liderado, ele precisa ter um pastor e quando você sai dessa esfera apenas de pregador, que o teu compromisso é ali de púlpito, a vida de um líder, a sua pregação deve ser o seu espelho. Então, como líder, ele deve sustentar tudo aquilo que ele prega e viver aquilo de maneira enfática, transparente, para que aqueles que estão sob a sua gestão, como ovelhas do Senhor, vejam em você não somente um bom pregador, mas um pastor que vive aquilo que prega. Então, por isso que essas duas dimensões, isso faz muita diferença, de pregador para um líder. E também porque tem
muitos pregadores, muitos jovens pregadores nos acompanhando, também acompanhando aqui o nosso terceiro episódio do ADCast, que também muitos estão ingressando na caminhada, muitos já estão na caminhada já tem um tempo, muitos até sonham em ser pregador, né? Porque eu já compartilhei com o senhor em off, quando eu era, acredito que líder de jovens da congregação onde eu era, no Santa Cecília, em que eu convidei o senhor para pregar, e eu lembro até hoje do tema da pregação, a síndrome de Jonas. Você lembra disso? Benção, lembro. Maravilha, eu quero também... 2012. 2012, né? E de lá para cá, sempre também ele acompanhando, vem que o senhor nunca deixou de pregar a palavra, sempre pregando com muita vida, com muita ênfase, com muita unção. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de tentar ajudar, de passar um pouco de toda essa lida, de toda essa caminhada para cada um dos nossos jovens, nossos irmãos, líderes e todos em geral, que de alguma forma também fazem uso da palavra de Deus, porque a gente também aqui vai tentar tirar alguns espantalhos que a gente cria, porque nós olhamos aqui, por exemplo, para o evangelista Jones, a gente acha que pregador tem que ser somente aquele que faz uso da palavra no púlpito. Isso. Mas tem muitos irmãos que nos acompanham, que evangelizam, muitos irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse momento, que fazem visitas, muitos irmãos que estão nos acompanhando aqui, que passam a mensagem no WhatsApp, o áudio, né? De alguma maneira estão pregando. E a gente vai tentar aqui ao máximo passar para cada um de vocês aí que estão nos acompanhando o máximo desse tema que é muito importante. Então a gente vai começar conceituando. Meu pastor, o que é pregação? Então é isso aí, gente. Pregação nada mais é do que, né, o termo no grego faz menção do arauto. E o arauto, ele era um componente, ele era um funcionário da realeza nos tempos antigos, e ele vivenciava, né, todo aquele contexto da realeza. Ele era um mensageiro direto do rei. Então o arauto e pregação faz exatamente essa menção à pessoa e à figura do arauto. E o arauto era esse mensageiro. A palavra para arauto é querisso. E de querisso vem a palavra que determina a mensagem do arauto. Então, qual é o papel do arauto em síntese? É proclamar uma mensagem, né? E geralmente essa mensagem, Lucas, ela se tratava de uma mensagem e era bem pontuada quando era uma mensagem em que o rei autorizava a guerra. E também quando o rei, né, dizia a batalha acabou e nós vencemos. Então o arauto ele tem essa atividade. Da palavra arauto, que é querisso no grego, surge a palavra querigma, que é exatamente a função da mensagem, né? É onde surge o termo pregação, que é pregar, anunciar, proclamar, verbalizar. Então, a pregação nada mais é do que isso, é uma mensagem. A mensagem, ela é maior do que o mensageiro, porque a mensagem não é do mensageiro. A mensagem é daquele por quem ele foi enviado, né? No contexto do arauto, é aquele que se posicionava, e daí a gente já começa a definir qual é a pessoa do pregador. O arauto, ele tinha uma vivência dentro do aspecto do reino. Não era qualquer um, né? Não era qualquer pessoa. Ele vivia no aspecto do reinado, né, daquele imperador, aquele rei, né? Ele estava envolvido com os negócios da realeza. Ele vivia no palácio. E isso faz com que nós entendamos que a pregação também é vida, né? Não é só falar, não é só a mensagem. Pregação é vida. O arauto, ele precisa viver no palácio real. O arauto, ele precisa estar perto do rei. O arauto, ele tem que estar com seus ouvidos atentos para não errar na hora da mensagem. Porque se o arauto erra a mensagem, o Senhor bota outro no lugar dele. O rei bota outro no lugar dele porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Então a ideia da pregação em si, ela surge a partir daí. Né? Nós temos a palavra querigma, que é proclamar, que é verbalizar, que é anunciar, né, os decretos, né, de uma autoridade. Então, isso que quer dizer a pregação? Anunciar, pregar, né, verbalizar os decretos. E em síntese, né, quando nós falamos de proclamar, de anunciar, né, o texto sagrado vai usar a primeira vez biblicamente, né, o primeiro pregador da história é Noé.
né? Segundo Pedro 2,5 diz que Noé se tornou o pregador da justiça, né? Pregoeiro da justiça. Então, primeira vez que o termo pregar é mostrado, né? Evidenciado, é na vida de Noé, pregoeiro da justiça. Porque ele anunciava. E qual era a mensagem, né, de Noé? Era exatamente essa. Ele recebeu do Senhor, né, uma ordem, né, que ele deveria construir uma arca para salvamento seu e da sua família. Está em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6 em diante. Ele recebeu uma ordem para a construção de uma arca. Então, isso já, claro, definindo o que é pregação, né, nós não devemos esquecer da pessoa do pregador, porque pregação tem tudo a ver com o arauto, tem tudo a ver com o pregador. E isso, Lucas, já nos traz uma definição bem concreta do que é a vida de um pregador. A vida do pregador nada mais é do que a sua mensagem. Então, a mensagem deve ser a vida do pregador. Lá está Noé. E eu imagino que Noé, muitas das vezes, a mensagem dele teve mais eficiência naquilo que ele fazia do que aquilo que ele falava. Porque, veja bem, quando Noé começa a construir uma arca, ele está anunciando e dizendo, olha, vai acontecer algo que ainda é inédito para a raça humana. E quando ele constrói a arca, ele está dizendo, mesmo sem palavra, porque pregar é isso, pregar é viver, viver é pregar. E quando ele está construindo a arca juntamente com a sua família, ele está trazendo um decreto, ele está dizendo, olha, Deus vai vir com juízo sobre a terra, e vai acontecer um dilúvio, e a mensagem está sendo pregada. E como é que prega a mensagem? Madeira por madeira, filho. Todo dia Noé está lá, trabalhando. Noé está lá todo dia pegando madeira e tacando o martelo, pregando mesmo, madeira, pregando também, literalmente, né? Que pregar também tem essa definição de firmar ou fixar o prego. E lá está Noé, pregando literalmente e sem falar, mas fazendo barulho. Como é que é isso, né? Falar e dizer, né? E pregar sem dizer uma palavra, mas fazendo. Porque a vida do pregador, a mensagem é a vida do pregador. Lá está Noé, pregoeiro da justiça. O barulho da madeira sendo pregado, fixado, né, o prego na estrutura da arca, é uma mensagem. É uma mensagem. Então, pregação, está tudo ligado. É a vida do pregador, né, a mensagem do pregador, e Noé tinha uma mensagem, e ele estava verbalizando, e a mensagem não era dele. E ele estava pregando madeira por madeira. E dentro desse contexto, né, que a primeira vez que é usado o termo pregar, Noé é pregoeiro da justiça, né, aí nós vamos evoluindo, passando por Jesus, né, passando pelo próprio João Batista, que lá em João capítulo 10, versículo 5 em diante, né, quando Jesus voltou ao Jordão, né, e foi pregar lá, onde havia iniciado o ministério de João Batista, as pessoas vieram e diziam assim, por aqui passou João, que não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Isso é pregar, irmãos. Isso é pregação. A mensagem é a vida do pregador. A mensagem é maior do que o mensageiro, porque não é dele a mensagem, é do Senhor. E é interessante porque a gente já começa a localizar bem o que é a pregação em si, porque pregação, então, ela não é só uma oportunidade que me dão, né? Pregação não é só aquilo que eu vou no púlpito falar algo. Pregação não é o momento em si. Porque tratando de um ministério, tratando de toda a história da Bíblia Sagrada, a pregação ela estava muito mais ligada não com a função em si, mas com a vida. Com a vida. E a vida do profeta, por exemplo, que também verbalizava, pregava, era completamente diferente. O profeta ele já era visto como alguém que possuía uma mensagem. E que a qualquer momento ele poderia profetizar, a qualquer momento ele poderia pregar. Mas não era somente um instrumento da fala. É o instrumento da vida. Pois a vida, como o senhor também disse aí, eu até anotei, a mensagem ela é a vida do pregador. Isso. Se o pregador, se nós não entendermos como pregação aquilo que eu não somente falo, mas aquilo que eu também vivo, eu vou sempre criar um ministério à minha maneira. Eu crio um ministério naquilo que eu penso, eu acho que é isso, então eu vou copiar uma meia dúzia de palavras na internet e eu vou reproduzir isso no púlpito. Aí não é mais pregador, é coach. Aí já é copiador e ele já é outra coisa, né? Ele já vira um outro instrumento, mas não pregação. E isso é muito sério, porque o senhor falando dessa vida
que precisa ser associada com a prática da pregação, a gente também tem as outras formas, como o senhor também estava falando. Por exemplo, se a gente consegue definir o que é pregação, a gente pode definir os tipos dessa pregação, os modelos, os padrões de uma pregação. E principalmente porque, né, nós temos alguns ouvintes aqui, quando Jesus veio para pregar, né, que ele abre os livros, né, na sinagoga lá em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, Jesus ele toma ali o livro, né, dado a ele o livro, e ele abriu lá em Isaías 61. E em Isaías 61 ele começa a ler, né, e entre as funções, né, messiânicas que Jesus vinha para exercer, estava lá também pregoar, né, liberdade aos cativos. Então, uma das funções de Jesus era pregar. Só que Jesus ele veio com uma roupagem muito mais forte. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que alguns ouvintes começaram a dizer a respeito dele: este homem, ele ensina com autoridade. Ele ensina com autoridade. Na verdade, aquelas pessoas que estavam acostumadas a ouvir os fariseus, os escribas, estão olhando para um homem, filho de um carpinteiro, vindo de Nazaré. E será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vem de lá. E Jesus pregar com autoridade, Lucas, é exatamente pregar com aplicação. Pregar com autoridade significa pregar com aplicação. Então, todo pregador ele deve estar atento aos 3 verbos, né, da pregação: ler, né, explicar e aplicar. E a gente aprende isso ouvindo outros pregadores, como, por exemplo, o reverendo Hernando Dias Lopes. Né? A mensagem, a pregação, ela parte desses 3 verbos: ler, explicar e aplicar. No contexto de Jesus, Jesus leu Isaías 61. Jesus ele saiu da explicação direto para a aplicação. Quando ele leu, se assentou na cadeira, e a Bíblia diz, e todos os olhos estavam fitos nele, e ele disse assim, aplicou: hoje se cumpre no meio de vós esta profecia. É interessante. Jesus leu, explicou e aplicou. E quando Jesus começa a ensinar, né, e aí nós já entra nesse termo, porque a pregação ela tem as suas formas. Jesus entra no caráter do ensino. E diferente de pregar, que nós falamos aqui, né, acerca do verbo lá, que define a palavra pregar, que é querigma, ensinar, no grego ele já tem uma outra forma. E no grego é didático. É a mesma palavra que nós usamos para didática. E didática nada mais é do que métodos de ensino. Agora é interessante que a mesma palavra em grego, quando você traduz ela para a língua elosváquia, né, ela traz o termo criança. É a mesma coisa para criança. Didática, no português, né, na língua da elosváquia, que chama, é criança. Ou seja, está tudo ligado à questão do ensino. E Jesus ensinava, né, e pregava e ensinava de forma que, Lucas, até a criança, né, que já tinha pouco entendimento, ela entendia. Porque Jesus... E aí nós começamos a perceber que pregar, né, é uma situação que difere de ensinar. Ensinar é mais do que pregar. E aí na definição, né, eu fiz questão de anotar: quem ensina faz mais do que proclama. Né? Ele instrui, explica, mostra as coisas por meio de argumentos e oferece provas. De modo que a obra dos discípulos de Jesus, tanto antes como depois da sua morte, devia ser uma combinação entre pregar e ensinar. Pregar ensinando, ensinar pregando. Aí Jesus disse assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ensinando-as. Né? Então, a combinação de pregar e ensinar, ela é perfeita. Uma vez que pregar é proclamar, e aqui eu não preciso ter nenhuma formação teológica, eu não preciso ter nenhuma formação social, eu só tenho que ter uma vida que eu entendi o que é o evangelho e começar a dizer quem é Jesus. E o que Jesus fez na minha vida. Eu começo a proclamar quem ele é e o que ele fez na minha vida. Ensinar já parte para um campo mais extenso, porque ensinar é insistir. Ensinar é aplicar os métodos. E quando nós falamos de métodos, nós entramos nas formas da pregação, ou seja, nas formas do ensino. E Jesus fazia isso com muita propriedade e instruiu seus discípulos que fizessem assim também, pregar e ensinar, ensinar e pregar. O trabalho do ensino, ele é mais preciso do que o trabalho da pregação.
E aí preciso se e ao mesmo tempo carente, né? E carente ao mesmo tempo, porque ensinar é insistir. Ensinar é aplicar demanda tempo. demanda Ensinar, preparo. Ensinar, você tem que mostrar as provas. E quando nós vemos Pedro, na primeira pregação de Pedro, Pedro fez um ensino maravilhoso. Quando ele mostrou e começou a mostrar as evidências de que aqueles que eles mataram era o Messias que eles esperavam, ele não só pregou, ele ensinou. E o ensinamento de Pedro, né, combinado com a sua pregação, resultou em 3.000 almas para Jesus. Então, ao nosso ouvinte, aí, ao jovem pregador, né, que quer muito pregar, se dedique à pregação, mas, sobretudo, ao ensino. Porque o mesmo apóstolo Paulo disse a Timóteo, aquele que ensina, dedique-se a ensinar. Com esmero, né? Tem que, já tem uma outra dimensão aí. Tem que partir para o trabalho, tem que arregaçar as mangas e anunciar de forma mais enfática, provando, né, mostrando os métodos. E dentro desse contexto, as formas de pregação é quando a gente vai para aquela questão, né, que são os 3 tipos, né, que são mais comuns e que o pregador tem o costume de usar, né? Aí nós partimos para a questão do sermão em si, né? Da estrutura, né? Porque o senhor falando, alguém pode até olhar para cá e achar, eu pensei que pregar era fácil. Tem que ter tudo isso aí, É porque a gente vai criando imaginário religioso dentro das nossas igrejas e que muitos jovens começam a colocar para si, achando que pregou tudo bem. Pregar envolve toda uma vida, todo um preparo, toda uma dimensão. Porque partindo desse princípio que o pregador ele também deve conhecer não só a palavra, mas também, principalmente, o que Jesus ele pregou, o que ele ensinou, o que ele fez, fica claro que o nosso Senhor Jesus ele pregava ensinando e ensinava enquanto pregava. Essas duas dimensões elas precisam estar completamente conectadas, porque não dá somente hoje em dia, por exemplo, para você falar, disparar meio mundo de teologia para o povo e você não conhece o seu público, porque Jesus, o senhor falou muito bem, Jesus ele conheceu o seu público. Isso. Mas o negócio é que eu quero pregar teologia, por exemplo, para quem não tem um ensino fundamental. Um camarada desse, quando ele vai para a tribo indígena, por exemplo, e ele começa a pregar sobre teologia, não vamos pregar aqui hoje sobre epistemologia. Os nossos irmãos indígenas vão ficar, mas que negócio é esse aí? Tá me xingando, é? Que negócio é esse? Então, a gente vai por quê? Porque eu quero parecer todo o tempo sábio. Eu quero ser o dono da retórica, da oratória, do conhecimento, mas a pregação eficaz em si é quando o povo sai entendendo. Horrível é para o pregador e horrível é para o povo quando o camarada está pregando, ele não comunica nada, ele não passa nenhum conhecimento, a gente sai de lá confuso. Rapaz, muita performance. Aí acaba o culto. Pouco conteúdo. Muita gritaria, pouco conteúdo. E não é que o conteúdo tem que ser passado com um estilo de uma palestra, de um negócio morno, não. Tem que ter a graça de Deus, a unção de Deus, mas dentro dessa unção, como o próprio Jesus, ele não desassociou uma coisa da outra. Quando ele lê em Isaías, e ele está na sinagoga, ele está sentado, quando ele faz a máxima que hoje se cumpriu, estas palavras, não foi outra palavra que se cumpriu. O que o Jesus estava ensinando é que a capacidade de pregar, a capacidade da vida com Deus, ela se dá pela palavra do Senhor, pela capacidade que eu tenho de ser ensinado e de ensinar. Porque também vem aquela outra máxima que a gente de vez em quando ouve por aí, né? Como é que você quer ficar de pé para ensinar se não senta, né? Para aprender, para ouvir. E o senhor falando da estrutura em si, da pregação, hoje em dia, toda essa globalização, mundo tecnológico, um mundo em que as pessoas elas não estão, porque antigamente, e não é preconceito, não é nada, muita gente achava que poderia falar qualquer coisa, pregar qualquer coisa, não, o povo aí vai engolir. Não, eu falo aqui qualquer coisa e não tem ninguém da mesma capacidade intelectual que a minha. Eu tenho ensinamento, eu tenho ensino, eu estudei. Então ele joga às vezes meio mundo de palavra e aí ele acha que é o cara que tá achando que ele tá abafando. Hoje, em um mundo
que as informações elas são rápidas, elas são para agora. Aí é que nós temos que ser, como o senhor falou, muito mais também ensinadores em si, porque está dentro da pregação, você ensinar, você explicar, você falar, estudar, do que você jogar meio mundo de palavra que até você nem entende. Porque tem pregação por aí, pastor, que a gente para ouvir o camarada. Graças a Deus que na Assembleia de Deus não tem. Na de Brasil não tem esse tipo de pregador. Amém. Mas por aí, né? E nem nas igrejas dos nossos irmãos que tem também não. Vão acompanhar, comentar aí, não tem. Mas por aí tem uns pregadores que você convida para pregar e ele acha que ele é um artista. Porque o senhor comentou algo muito interessante que é sobre a performance, a vida do pregador, né? Em si, ele acha que é uma autoridade à parte da igreja. Ele está ali como um performance. Isso tem a ver com a vida de um pregador? Eu costumo dizer, evangelista Lucas, que meados ali 2008, Congresso de Gideões Missionários da Última Hora, ele ganha uma proporção, tendo em vista que começa a entrar a internet, né, essa velocidade com que as informações chegam, né, em outros lugares e atravessam oceanos, né? Enfim, e ali, meados de 2008, nós vemos um levante, né, de muitas pessoas que agora se denominam pregador, né, pregadores do evangelho. Então isso deu voz a muita gente. E você começa a perceber que essa influência, né, a partir de Gideões, ela se retrata onde? No cinto suspensório, né, da forma como você pintou o cabelo, né, do sapato brilhoso que você vestia, né, o terno brilhoso que você colocava sobre aquele si. Terno laranja. Então você começou a ver uma preocupação na performance. O conteúdo pouco se dava valor. Por quê? Né, em contrapartida, nós temos uma certa... pessoas que são afamadas no meio evangélico, no meio gospel, que começou uma certa competição entre pregador e cantor. E, meu amigo, nessa disputa entre pregar e cantar, eu acho que nem vale a pena você entrar nesse ringue, porque cantor é mais aceitável do que pregador. E aí já é uma outra situação que a gente leva para frente depois, se eu quero trazer um cantor. Mas em relação a isso, porque você vai perceber que o cantor ele é sempre mais afamado. O seu cachê é alto e eu acredito que nem devia existir, né, no meio gospel principalmente, né, em que cantores estão cobrando cachê. Aí o que acontece? Agora começa-se também dentro dessa dinâmica, né, de qualquer um pode pregar. Me levantei, eu tenho performance, eu tenho um talento, então eu vou me levantar, boto um terno bonito, um sapato brilhoso e vou para cima do altar, começo a fazer meu DVD, né, começo a botar no YouTube e aí começa a ganhar fama e daqui a pouco eu estou entre os principais aí na galeria dos pregadores. Ficou tão sério esse negócio que hoje, se o senhor quiser agendar um pregador de fora, né, para cá, e esse pregador tiver agendado e não puder lhe atender, ele vai dizer assim: não, mas me fale com a minha agência, porque a minha agência de pregadores tem um pregador de todo tipo que você quiser. Eu estou falando isso porque um dia eu já fiz um contato e o pregador que eu queria, né, especulei trazer, ele tinha uma agenda e aí ele me passou para o número da agência dele. Na agência, a moça que atendia disse assim: não, qual é o tipo de pregador que o senhor quer? Eu tenho um pregador avivalista, eu tenho um pregador que canta e prega, ele leva o violão dele, eu tenho um pregador que ensina. Então você vê ali uma galeria. Igual aqueles índices, né? Que a gente vai comer por aí, tem disso, tem daquilo, né? É igual o cardápio. Cardápio, né? Então você passou isso. Então o que acontece? De certa forma, virou de fato uma vitrine, né? Agora eu sou pregador, né? Agora eu botei um cinto suspensório, pintei meu cabelo para trás igual Marco Feliciano, eu sou pregador. Eu já começo a mudar a entonação da voz, assim. E muda a voz, né? Muda a voz, mudar, porque senão, né? Começa a copiar as mensagens alheias, e acho que isso também seria um ponto importante a gente, né, debater. E vai criando-se assim, dessa forma, né, essa figura do pregador. E começa a dar muito destaque. Pregador fulano, pregador ciclano. E claro, o que a gente precisa ter em mente é que o pregador não é maior do que a mensagem. A mensagem que ele porta, que ele possui, que Deus deu a ele, é uma mensagem que é para glorificar o nome do Senhor. Então você começa a perceber, Lucas, que a partir de então, né, com essa febre, né, o camarada começa a ganhar uma notoriedade, né,
ele se torna popular, não somente nacional, mas também internacional. E aí começa a criar-se uma nova dinâmica de abordagem. O camarada sai da pregação e agora ele começa a dar palestras. E da palestra ele começa a falar e deixar um pouco a Bíblia de lado e começa a falar das suas próprias experiências, o caminho do sucesso. Cheguei aqui, né, pelos méritos, pelos métodos que eu apliquei, e eu quero ensinar isso para você porque eu venci e você também pode vencer. E aí o que acontece? Dentro dessa dinâmica, né, qualquer um se levantava, eu tinha um talento, né, falava bem, né, sou eloquente, então vou me levantar como pregador. Só basta eu ler algumas linhas da Bíblia, né, alguns começam a citar, decorar uns versículos, começar a citá-lo, pronto, virei o pregador. E aí, meu amigo, se o camarada cair na fama, na graça do povo, e ele ganhar fama, daqui a pouco ninguém quer saber do conteúdo, sendo que tem performance, está tudo resolvido. Ele vai vir aqui, vai dar uns pulos, né, vai dar uma de gatinho aqui, né, e tudo bem, vai levar a oferta dele. E aí, e qual é o tema da mensagem? Não lembro, eu sei que ele pegou fogo, relampeou. E quando acaba o culto, a gente lembra mais do pregador, da roupa do pregador, isso, do cabelo do pregador, do que da mensagem. E eu fico, viu, gente, e aí os internautas, eu fico preocupado quando eu chego, né, hoje como líder de congregação. Fui bem ensinado, fui bem instruído, graças a Deus. Eu tive pastores que se preocuparam, né, não com a performance, né, mas com aquilo que nós íamos passar. Eu tinha pastores, né, eu tive dirigentes que olhavam para mim e disseram: Jones, para eu te liberar, tu vai ter que vir para a oração das 5 horas da manhã. E na minha época, e na sua época também, né, não faz muito tempo isso, a gente só era liberado por intermédio da carta, se tivesse carta. E o meu pastor, hoje deputado federal, o pastor Diniz, foi um desses, né, que chegou para mim e disse, para mim e para Rafael Lobato, disse: vocês só saem para pregar se vocês virem para a oração das 5 da manhã. E isso é proveitoso porque não se trata da tua pessoa, né, da tua figura, da tua performance. Você precisa ter vida com Deus, né, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. E eu glorifico a Deus porque tivemos esses princípios, né, estabelecidos para que pudéssemos caminhar no caminho da pregação. E é interessante porque o pregador, que ele se preocupa mais com o nome, mais com a aparência, do que com a pregação e o conteúdo em si, ele está comunicando para mim só uma coisa: que ele não é pregador. Ele deve procurar outra coisa para fazer, outro ramo, ele deve aí aprender a tocar algum instrumento, vai dar palestra, vai virar coach, porque também o fenômeno coach, que eu vou já até lhe perguntar, tem muitos coaches que são coachings hoje porque foram pregadores frustrados. E nessa vida frustrada que eles tiveram, e eles começaram a observar que o mundo pós-moderno está apresentando um tipo de abordagem diferente, então ele se capacita para isso, porque, e até já para passar para os nossos internautas, nossos irmãos que estão nos ouvindo, não é que a igreja em si, não é que nós temos algo contra o coaching em si, como trabalho, como ferramenta, mas eu preciso explicar uma coisa aqui bem. Existem coaches em muitas outras áreas. Por exemplo, tem a área empresarial, que tem lá os coaches que ensinam ferramentas, né, didáticas de uma melhor forma, e é importante tem palestras no mundo corporativo. O coaching é uma ferramenta indispensável. No mundo corporativo, o coaching ele é uma ferramenta a ser utilizada. Porém, quando essa posição, essa função, trabalho, eu não sei qual é o nome que se dá, que vem para a igreja, e ele tenta substituir o lugar do pregador, da pregação, da palavra, da experiência, da vida, porque pregar não é você subir num púlpito e falar. Existe uma vida, você é alguém submisso, discipulado, ensinado. Então, quando a gente vai trocando as coisas, Jones, a gente começa a identificar que tem muita gente sagaz no meio disso. E eu queria até passar num texto em que Paulo citou para Timóteo, na segunda carta, lá no capítulo de número 4, que ele disse que nos últimos dias muitos não suportarão mais a sã doutrina, mas começariam a dar ouvidos a espíritos enganadores e amontoarão para si os seus próprios doutores. E diz o texto, conforme as suas próprias
concupiscência. Ou seja, eu não quero mais o pregador meu pastor. Eu quero criar e eu quero formatar um pregador para mim, Sim. com aquilo que eu quero ouvir, com aquilo que eu gosto de ouvir. A incluir que o Senhor disse aqui muito bem. É o que sempre você vai vencer, que Jesus tem a chave, Jesus tem a porta, Jesus tem um carro. Ele é o dono, né, das empresas que vende carro aí tudinho, que você vai ganhar seu carro, você vai ganhar isso, saúde 100%, você vai ter tudo. Ou seja, o foco o teu bem-estar. E quando o coaching e relacionado com esse texto, que nos últimos dias sobrevirão esse tipo de gente que vão amontoar doutores para si, eu quero perguntar para o Senhor se o fenômeno coaching é a prova disso. É a prova de que não só em si o fenômeno, mas as pessoas deixaram de amar a verdade em muitos lugares por aí, e é algo que a gente estava até conversando, né? Alguns dias atrás, que graças a Deus que nós temos essa preocupação na nossa igreja de discipular, de ensinar. Nós acabamos um trimestre com uma lição maravilhosa. Vamos iniciar com as doutrinas fundamentais, se preocupando, mas em muitos lugares no Brasil o que vale é a performance. Lhe pergunto, meu amigo, se o fenômeno coaching é a prova do que Paulo ele disse para Timóteo sobre esses últimos dias, muitos terão comichão nos ouvidos e vão amontoar. O que é amontoar? Eles vão pegar aqui, acolá, eu escolho esse, eu escolho, é o mais bonitinho, porque diz que eu sou bonito, né? E ninguém quer ouvir que é feio, né? Não, eu quero ouvir que eu sou bonitinho, eu quero ouvir que vai dar tudo certo, eu quero ouvir que vai ser tudo top pra mim. O fenômeno coaching é o cumprimento dessa palavra pro senhor? O fenômeno coaching, ele na verdade, invadindo a igreja, né, dentro das nossas igrejas, não é só o fenômeno coach. Hoje nós temos pseudos pregadores, né, que vão na igreja, eles são convidados para fazer piadas. O senhor já viu, né? Sim. É a coisa mais comum hoje, você olhar no YouTube aí, as igrejas estão levando, né, irmãos, né, que são crentes para dentro da igreja para contar, né, as piadas evangélicas, né? Então, o fenômeno coach nada mais é do que, eu acho, é exatamente o retrato daquilo que a televisão já vem fazendo há alguns anos. Por exemplo, a propaganda para cerveja, né? As propagandas, por exemplo, para comer um hambúrguer, um sanduíche. Os irmãos vão perceber que, por exemplo, uma propaganda de uma certa cerveja, eles vão lá e colocam mulheres seminuas, né? O que isso tem a ver? Ou seja, a mídia atual, que ela é mundana, né? O mundanismo está tomando de conta, são mundanas mesmo de fato, elas criam um personagem, elas criam uma informação que devia passar uma informação, né, relacionada àquele conteúdo, eles vão e levam você para uma outra situação, onde vai aguçar a sua carnalidade, em primeiro lugar, os seus desejos, para chamar a sua atenção. Aí o que acontece? Como é que isso entra dentro da igreja? Porque dentro da igreja nós temos pessoas que têm um desejo de vencer, nós temos pessoas que têm um desejo, sim, isso é excelente, né, de entrar no meio para empreender, para ser um empresário de sucesso. Nós não temos problema com isso, né, de pessoas que se tornam famosas pelos seus conteúdos, né, pelas suas experiências de vida, mas o problema está exatamente nisso, em substituir. Aí nós temos também a questão da fé positiva, que chama, né? A sua motivação correta vai te levar a resultados, né, felizes. Só que a Bíblia, meus irmãos, né, ela sempre vai nos mostrar que todos nós estamos passíveis de conquistar, desde que nós estejamos disponíveis a trabalhar. Então, sem trabalho você não conquista. Sem trabalho ninguém chega, né, em um ponto, né, de felicidade. Só que a teologia, né, da prosperidade também que tem, né, teologia da prosperidade, hoje nós temos treinadores, né, que é os coaches, que vão te mostrar os métodos, e esses métodos são, na maioria das vezes, são experiências pessoais. Ele disse, eu venci por esses métodos e você também vai vencer. E ele não quer saber se você vai acordar mais cedo para ir trabalhar, ele não quer saber, os métodos são, se você fizer como eu fiz, né, você também vai conseguir. E aí o que acontece? Isso vai entrando dentro da igreja. De que forma? Que ela vai substituindo a palavra. Pelos métodos. Pelos métodos. Porque imagina, Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Né? Aí ele diz assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Não está na Bíblia quando se diz assim, e vocês também vencerão. Não. Tá não. Tá não. Jesus disse, eu venci o mundo. Então o que eu tenho que ter? Bom ânimo. Jesus disse, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo não é eu andar igual um doido, desvairado, né? Tô passando na luta e eu tô rindo para todo. Não, não é isso. Ter bom ânimo é saber que a luta veio, chegou, né? E eu tô no mundo, mas Jesus venceu o mundo. Isso implica também que eu sou mais do que vencedor, porque eu não vou precisar lutar, né? Não vou precisar ir, mas eu vou precisar levantar todo dia cedo, pela manhã, arregaçar as mangas e trabalhar. Eu preciso entender que Jesus venceu por mim, mas isso não me dá o direito de sentar ou deitar na rede, né, me balançar e cantar, eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Isso implica dizer que eu tenho que levantar cedo, fazer, porque o sol nasce para justo e nasce para os ímpios, né? Aí o coach, ele vai chegar e vai dizer para você, não, eu tenho os métodos, mas a Bíblia está dizendo outra coisa, né? A Bíblia nos ensina a valores espirituais, né? O coach vai ensinando coisas. E coach, treinador, né? Ele tem os métodos para que você aplique. E isso vai invadindo a igreja de certa forma, que aí você agora não faz mais uma seleção. Hoje, se o camarada conta uma piada na internet, no Instagram, e ele fica famoso, vamos levar para a igreja também. O povo está precisando descontrair. O povo está precisando rir. Vamos levar um contador de história também. E aí acaba que o coach, né, esse pensamento positivo, que chamam também de fé positiva, a teologia da prosperidade foi ganhando espaço dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos púlpitos. E em vez de pregar a palavra, estão contando piada evangélica. E em vez de falar, né, do método cristão, que é servir a Jesus com alegria, amá-lo de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, estão dizendo, não, se tu fizer como eu fiz, né, os métodos, as minhas experiências de vida, e meu amigo, e tu vai encontrar de todo jeito, todo tipo. Tem gente que diz, eu nasci no evangelho. Tem um cidadão aí, né, muito experiente, né, nesse mundo. Eu já vi alguns vídeos e os camaradas que vão para as palestras dele vêm muito motivado, né? E um camarada que diz que nasceu no evangelho, mas aí no meio da palestra dele ele mete um palavrão. E às vezes no púlpito da igreja. E às vezes num evento evangélico. E o camarada coach, treinador, faz os meus métodos que vai dar certo. E ainda ousa dizer pelos princípios bíblicos. E eu quero deixar isso aqui bem, né, bem firmado, bem fixado como um pregador pregando no martelo, de que nada substitui a pregação do evangelho. Nada substitui a transformação que vem através da pregação do evangelho. É importante a gente enfatizar, até porque não é só o fenômeno coaching que está disputando, né, a atenção dos fiéis, o coração dos fiéis, não. O que a gente vê também que das maneiras que nós podemos nos prevenir contra essas coisas é através do ensino, é através do discipulado, é através de cada irmão, cada irmã, cada pregador ter uma boa consciência firmada em Cristo, em saber que nada substitui o evangelho, nada substitui a palavra do Senhor. Esse fenômeno coach, o trabalho, essa modalidade é muito bem-vinda em alguns ambientes específicos. Sim. Você quer transmitir um ensinamento no mundo corporativo, no mundo da mídia, em qualquer mundo que seja, eles são necessários. Mas quando a gente acaba confundindo os pregadores com piadistas e coachings, a gente acaba aqui descaracterizando em si a pregação e a igreja. Eu não estou tendo um devido respeito. E também falar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, os nossos internautas, que nós sabemos o lugar da nossa fala aqui. É claro que um meio de comunicação, por vezes ele cria um certo tipo de ar de verdade suprema. Sim, superior, que nós dois aqui somos os donos da verdade, né? Eu sou o Verdade Coutinho, o senhor Verdade Vieira. Não é nada disso. Nós sabemos da responsabilidade da fala, e essa fala bíblica, como também foi expressada e verbalizada, nós temos esse lugar, porque Paulo, ele já havia alertado isso. E nós estamos diante de um mundo que está apresentando a sua forma. No nosso último episódio também o pastor Gil até comentava sobre o mundo pós-moderno. Eu perguntei para ele, pastor, o que é o mundo pós-moderno? É esse mundo do digital, é um mundo que não tem mais fronteiras. Se você quer falar com alguém bem aqui,
fala lá na Índia, vocês estão em uma comunicação, a informação ela não é mais restrita, ela é aberta para todos. E o mundo pós-moderno tem um modo vivendes que ele até comentou, que é exatamente essa busca em um sentido em que, se eu não tenho esse sentido, esse propósito buscado na palavra de Deus, na igreja, junto ao reino do Senhor, eu vou dar os meus ouvidos a qualquer outro que está falando de uma maneira bonita, com uma boa oratória, tem um conteúdo que parece que é bom, e eu começo não só a dar os meus ouvidos, mas também o meu coração. Eu tomo aquilo como verdade. E trazendo nessa perspectiva, hoje em dia nós também temos uma ala de pregadores que parecem que carregam um certo espírito revolucionário. Como assim? Ele é pregador, ele é jovem pregador, começou a pregar, e ele, na ótica dele, ele é o dono da verdade. A igreja está errada, os pastores querem acabar com o ministério dele. Perseguindo ele. O líder está perseguindo ele. O líder não está mais na visão de Deus. Não, eu falo isso também como experiência própria, quando eu comecei, ele vai estar também nos acompanhando aqui, o evangelista Wesley, quando ele foi meu pastor, meu dirigente, eu só queria pregar, Jones. Eu só queria pregar. E uma certa vez, os meus convites tudinho, ele cancelou, me colocou dentro do carro dele, que ele tinha acabado de ganhar, né? Olha. A bênção de Deus lá, tava acompanhando. E eu falei, rapaz, será que nós vamos dar um passeio? Fiquei todo alegre, né? Não, nós vamos dar uma volta. Me colocou dentro do carro e começou a fazer algumas perguntas. Rapaz, mas por que tu quer pregar? Mas que eu fui chamado para isso, meu pastor. Será que o senhor não sabe, não? Glória a Deus. Eu fui chamado. O senhor não vê o chamado na minha vida, não. Não, mas qual é a finalidade? Qual é o propósito de você pregar? O que você quer quando prega? O que tu tá comunicando? E aí, no momento, eu vou estar aqui mentindo, dizendo que eu entendi na hora, né? Uhum. É claro que ele foi falando, eu fechando a cara, e ele de jeito sério, daí dirigindo, bem devagarzinho, a 10 km por hora. E ele falando, olha, a prática da pregação é você também se tornar um obreiro, alguém que dê frutos, para que você não seja somente um pregador que fique de igreja para igreja. E todos nós começamos assim. Isso. Meu pastor Wesley também começou assim. Todos nós começamos de que forma? Pregando em todas as igrejas, sem limite, porque tinha vez, o senhor pregava sexta-feira de noite no culto, emendava para pregar numa vigília, sábado de manhã tinha consagração, sábado à noite tinha culto, e de manhã de avivamento, no domingo de manhã, e emendava no domingo à noite, segunda-feira, morto, cansado, mas com aquele dever cumprido. Sim. Sou pregador. E a gente acaba aqui desenvolvendo no começo da caminhada esse espírito revolucionário, de que todo mundo está errado, a igreja, ela não está me compreendendo, a igreja está errada, meu pastor está errado, ele quer ser o novo Martinho Lutero do século XXI. Se possível for, reforma. Ele vai pegar 95 teses dele e tacar ele ali na frente do portão da igreja, né? Ó, pastor Isamar, dirigente da congregação lá no bairro Tancredo Neves, vocês estão tudo errado, eu é que sou certo. Por que o jovem, assim, às vezes da imaturidade, ele acaba aqui desenvolvendo esse espírito revolucionário? Porque a gente começou assim. Verdade. Isso não é algo que alguém esteja vivendo, a gente está falando assim. Claro que a gente, graças a Deus, pela bênção de Deus, fomos discipulados. Exatamente. E eu quero também aqui deixar uma mensagem, deixar muito bem claro, que a minha primeira pregação, Jones, não foi eu que criei ela. O meu primeiro esboço de pregação, e aí eu vi aquela galera todinha lá, Adeildo Costa, Marco Feliciano, Elson de Assis, eu gostava do Gilmar Santos, rapaz, do Elson de Assis, das mensagens dele tudinho, acho que eu só não preguei essas novas. É mesmo? Porque... então, também... Mas o senhor fazia a língua estranha tudo igualzinho? Não? Que ele cantava, né? Mistério, tinha um pregador, né, ali que fazia um mistério igualzinho. Não, e o pregador te convidou ele, né, pra pregar. E rapaz, eu tenho um tema aqui, diga aí, 2 rebanhos de cabra. Falei, Deus, é tu, é? É tu. Eu também um pastor meu, um dirigente meu, eu não vou falar o nome dele aqui, né?
Mas um dia ele foi doutrinar e ele, meus irmãos, eu vou pregar aqui uma mensagem que Deus me deu. E não botou Deus, né? Olha. E qual é, meu pastor? As 7 verdades que a fama escondeu de Elias e uma de Eliseu. Olha. Falei, rapaz, É Elson. sua essa mensagem? É sua, é porque o pregador não é dono da mensagem. Não, Depois eu fui entender, né? Mas Rapaz. eu queria dizer que a minha primeira pregação não foi eu quem criei ela. Que bom. Foi o meu pastor, na época pastor Robson Eugênio da Silva, Olha que em que eu tenho um tremendo carinho, respeito, amor por ele, pela família dele, porque eu queria pregar tanto e ele viu que eu tinha crise de pânico, eu ficava me tremendo todinho. Ele fez o esboço pontuado, como o senhor falou aqui, ensinou aqui do padrão, cada ponto ele me deu e eu preguei, foi uma benção. E eu quero perguntar também para o senhor, por que que a gente vai carregando, o jovem ele carrega esse espírito revolucionário? Quer comunicar o que na verdade, meu pastor? Na verdade, primeiramente, o jovem ele precisa ser convertido. Ele precisa ser convertido. Ele quer ser pregador, mas ainda não se converteu. Né? A gente até usa esse termo, a diferença de convertido para convencido. E aí a gente acaba criando uma problemática. Eu, por exemplo, graças a Deus, tendo passado esse caminho, né, nas congregações por onde a gente está passando, né, se eu identificar ali alguém que tem essa postura, né, de pregador, eu deixo eu deixo pelo menos ali 1 mês, 2 meses, ele ver como é que é o tratamento dele com a liderança, se ele está envolvido, né, se ele recebe muito convite para pregar, né, e como é que é essa desenvoltura dele. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado a alegria, né, de poder pegar pessoas que têm esse alto potencial, né, na pregação, né, de ser um arauto do Senhor, de pregar as verdades eternas, né, chamar para o nosso lado, né, barrar algumas agendas, porque fato existem lugares que não é bênção para a vida do pregador. Tem lugares que o pregador vai e em vez dele levar a vida, ele praticamente volta morto. Porque tem lugar que foi levantado debaixo de desobediência, tem lugar que foi levantado onde, né, os seus líderes estão na prostituição, foram desobedientes, saíram dividindo a igreja. E às vezes o pregador, por causa da agenda, né, ele vai nesses lugares. Ele quer ter agenda. Ele quer ter agenda. Então, ao líder, né, entra essa questão do discipulado, é bom ele observar quando o camarada tem essa desenvoltura na pregação. Né, o próprio líder chegar a chamá-lo, igual o seu líder fez com o senhor, né, se tiver que barrar as agendas, barre, porque lá na frente eu tenho certeza que esse mesmo camarada que foi barrado por causa de certas agendas vai agradecer ao seu pastor, igual o senhor está fazendo aqui, né? Glórias seja o nome do Senhor, porque Deus colocou uma pessoa certa para o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento e o caráter do pregador, né? Que bom, né? Conheço alguns pregadores que tiveram pastores, que lhes ensinaram. E aí parte dessa questão em que o pregador, principalmente jovem, né? Que está cheio de vida, quer pregar, né? Eu mesmo, quando iniciei o caminho da pregação, todo culto que eu ia, de terça e quinta, eu ia com a mensagem pronta, meu pastor me dá a oportunidade, e ficar zangado quando meu pastor não me dava, terminava o culto e não me dava a oportunidade. E às vezes com a mensagem pronta, né? Mas ali tinha um preparo de Deus na minha vida, né? Tinha um preparo do Senhor para um propósito, para na hora certa poder falar as verdades aí, as verdades eternas. Agora o jovem, ele precisa estar ciente que ele tem um pastor, que a igreja tem líderes, né? E eu até entendo a revolta de alguns quando são barrados na sua agenda, porque ele quer pregar, e na hora que ele quer pregar, e ele acha, e ele entende que aquilo foi uma promessa que Deus fez a ele, que Deus levantou ele para aquilo ali, e agora o pastor dele está freando ele vai automaticamente no coração dele dizer: meu pastor está me impedindo, está querendo atravessar o meu ministério, está se levantando contra mim. Destruir a minha chamada. E aí é a hora em que o jovem pregador, né, que tem esse desejo de pregar, se submeter à sua liderança, e principalmente ao que a palavra diz, né, e principalmente olhar para os textos e não pegar textos isolados para tentar dar uma base para a sua revolta, né, e dizer: o pastor está se levantando contra mim, o líder está se levantando contra mim, e ler também os conselhos de Paulo a Timóteo, né, ler também os conselhos de Paulo a Timóteo, onde Paulo
por inúmeras vezes instrui a Timóteo a andar no caminho da verdade, né, a observar a fé da sua avó e da sua mãe, que era uma fé não fingida, a pregar em tempo e fora de tempo. Paulo está deixando bem claro, olha, tu não é pregador de púlpito, só de púlpito, não. Né? Tu tem que pregar na conversa, sentado à mesa, prega a palavra. Né? Andando no caminho, prega a palavra. E às vezes nós, né, quando jovem, imaginamos que nós somos chamados para pregar e o nosso chamado é no púlpito, enquanto Paulo aconselhava a Timóteo dizendo, não, prega em tempo e fora de tempo, é a tua vida. É a tua vida. Eu digo para alguns que passaram pela nossa liderança, jovens pregadores, eu disse, olha, tu não vai ser bênção em outro lugar se tu não for bênção na tua igreja local. E é pesado, né? Como não? Se eu estou indo para um certo lugar para pregar a mensagem da salvação. Eu digo, não, amigo, tu tem que dar fruto aqui. Se tu der fruto aqui na igreja local, tu vai dar fruto em qualquer lugar. A tua mensagem vai ser uma mensagem frutífera. Porque os irmãos da congregação é que testificam da tua vida. Eis aí um jovem cheio do Espírito Santo. Pode convidar o homem, e eu atesto embaixo e assino embaixo, pode levar, porque é um jovem crente, é um jovem de Deus. E o jovem pregador que entende princípio de honra, ele também vai ser honrado. O jovem que entende princípio de honra, que é a liderança que está instituída sobre ele foi o Senhor, e ele se submeter a essa liderança, ele vai ser abençoado. Com certeza não vai faltar agenda para esse jovem, né, em que ele tem no coração que o seu pastor é o líder que Deus colocou a ele, em que ele tem no seu coração que a agenda quem faz é o Senhor, né, e ter no seu coração que a mensagem que Deus dá a ele não é maior, ele não é maior do que a mensagem, e ter no seu coração que o seu pastor é a pessoa mais próxima de Deus para levar ele ao caminho da itinerância. Eu tive um pastor, falando em itinerância, eu tive um pastor que ele chegou para mim e eu com essa vontade de pregar, e ele disse, Jones, o que tu acha que uma pregação ela é uma mensagem boa? Aí eu fiquei naquilo, né, começando a pregar, ainda querendo muito pregar, e ele disse, não, pastor, eu quero que o senhor me explique melhor. Ele disse, Jones, todo pregador que prega com amor, ele é um pregador que vai ter sucesso na sua caminhada, porque o segredo da vida do pregador, né, a sua mensagem é o tanto que ele ama. Então, se tu colocar no teu coração amor por Deus e pelas pessoas que você está pregando, essa mensagem ela vai dar fruto. É isso, ele me falou em 2010, Copa do Mundo. Nessa época eu me lembro fazendo a junção dos pensamentos, trazendo à memória essa lembrança. Ele me disse exatamente isso. O pregador ele precisa amar aquilo que ele está fazendo e as pessoas que vão lhe ouvir. E eu carrego isso no coração até hoje. Porque coisa ruim para o pregador é ele sair do que a Bíblia está confrontando para afronta. Uma coisa é confrontar, outra coisa é afrontar. E o pregador jovem, ele começa a pregar, e aí ele vai naquela motivação, e quando ele não vê a igreja dando glória a Deus, misturado com aleluia, aí ele sai do confronto, né? Às vezes ele vai para a afronta. Se tu não dá glória porque tu é seco, tu não dá glória porque tu não tem o Espírito Santo. Tu não dá glória porque isso, porque aquilo. Rapaz, tu vê o que vai fazer fria, o quê? Rapaz. E sai falando mal da igreja. Sai falando mal do pastor. Eita, e aí o jovem, ele precisa de instrução, ele precisa de um pastor, ele precisa de um líder. Para ele não se criar como o revolucionário. Se não cheguei, eu sou Agostinho, como é que é? O Lutero, né? O Lutero do século, né, presente, eu vou revolucionar e tá todo mundo errado e só eu tô certo. Não, filho, é só tu que tá errado. Te submete, né? Vai pra oração, fala com esse teu Deus aí, eu não sei não. Vai pra oração, né? Te ajunta com o teu líder e eu tenho certeza que vai ser bênção pra tua vida e pra vida daqueles que vão te ouvir. Meu pastor, o senhor falando sobre amar, sobre ter o amor na pregação, amor na obra de Deus. E eu acredito que quando o jovem ele é instruído, quando ele é discipulado, quando ele dá lugar para aprender, para congregar, para participar, porque ele não é um membro fora do corpo, ele não é um membro mais especial do que os outros, né? Porque é por isso que tem muito pregador que surge aí, daqui a pouco ele está rompendo com o corpo e apodrece rápido e para rápido. Sim. Porque eu acredito que essa preparação, essa vida no discipulado vai prevenir ele de algumas coisas. Primeiro, lá na frente,
ele não vai estar trocando mensagem com um e com o outro, procurando agenda para pregar. Sim. Porque eu conheço muitos assim. Eu conheço muitos assim. Que mandam mensagem dizendo: ei, irmão, tem uma agenda para mim lá na tua igreja não? Ei, o senhor verifica aí se tem uma agenda aí, pelo menos. Tem, e o último tem que uma eu pro vi, mutirão aqui, vem. não vai não. Vai não. Não vai não, esse aí não vai não. Aí a última que eu vi foi a seguinte: olha, foi para um amigo meu, né? Inclusive ele também tá nos ouvindo aqui. Ele é de outro ministério, Rafael Gonzaga, meu amigo, meu irmão do coração. Aí de repente ele ligam para ele, né? Manda mensagem. Aí esse eu vi porque também foi comigo. O senhor não consegue 5 igrejas aí não para me pregar? Olha. Que ele é de Manaus, né? Se ele estiver ouvindo, ele já se converte. Porque 5 igrejas, irmão. Quanto e é? cada um com R$100 para me ajudar aqui, porque eu estou fazendo uma coisa aqui. Então. E eu queria que o senhor verificasse essa agenda aí para mim. Aí, assim, no mesmo instante, né? Não vou mentir, dá uma raiva grande. De dar ao mesmo tempo uma tristeza. Sim. Porque, poxa, é um jovem que tem talento e quando prega todo mundo vê. Poderia ter um futuro brilhante no ministério, poderia ser alguém referência, Sim. poderia ter um ministério frutífero, abençoado, mas ele está, parece um pedinte de agenda, procurando igrejas para que ele possa pregar, com o intuito do quê? Do financeiro. Sim. E quando você ama mais a agenda do que a obra de Deus, é porque você não foi chamado para isso. Se você coloca o dinheiro, se você coloca a oportunidade acima da vida ministerial, eu sinto lhe dizer, mas você precisa reconsiderar muita coisa. E o ADCast, ele está aqui para isso. Para também ser uma mesa de compartilhamento, sim, de experiência, de ensino, porque eu tenho certeza que tem muito jovem e jovens da nossa igreja tem abençoados que pregam a palavra. No domingo passado eu tive o prazer de indicar um lá para o 3 de setembro. Foi? E o 3 de setembro não é qualquer igreja. Não. Aqui o nosso pastor estava aqui no programa passado e pregou e eu busquei. Eu perguntei para a irmã, e aí como é que foi? Olha, foi uma bênção. Também está nos ouvindo aqui. Ele é lá do Silvlet 2, acredito que tem 2 jovens lá, não é isso? Tem 2 jovens pregadores lá. Então, assim, quando você começa a ter uma ótica para o ministério da pregação, que você carrega esse espírito revolucionário, esse espírito que você é superior, que você está faltando EBD, está faltando culto de doutrina, o pastor aqui disse, muito bem, está faltando culto de ceia, tá faltando em congregar. Na hora que liga para mim, diz, não, ele não tá congregando, não tá indo para ceia. Na hora. Porque a gente passou por isso e a gente vê que existem maneiras de você seguir um caminho frutífero e abençoado. Tem maneiras disso. Eu tenho certeza de que se por acaso alguém estiver ouvindo, estava pendendo para esse lado, é tempo de voltar. Volta, meu filho. É tempo de retornar ao primeiro amor, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar poderosamente. E também o que eu pergunto para o Senhor, então, existem alguns desafios nessa área da pregação. E às vezes o maior desafio é o pregador mesmo, que não se prepara, não tem uma vida de leitura, não tem uma vida de preparo, de congregação, de submissão. Qual é a mensagem que o Senhor passaria para esse pregador? Que o desafio dele não é o pastor como ele acha às vezes. Isso. Não é a igreja, às vezes é ele mesmo. É ele mesmo. Ele tem que vencer a ele mesmo, né? Todos os dias, pegar a cruz dele, né? Tomar ela todo dia e carregar. Ao jovem pregador, né? Aquele que prega já há algum tempo, sim, né? Por experiência, ele vai certamente aconselhar um jovem, né? Que está iniciando dentro dessa mesma perspectiva, né? Que todos nós temos uma cruz para carregar. Não dá para seguir o evangelho sem a cruz, né? O desafio do jovem pregador, daquele que deseja pregar, é exatamente esse, é vencer a si mesmo. Por quê? Porque na pregação ele se torna um exemplo. E o nosso exemplo, né, já tem um texto aí, tem uma frase aí muito utilizada, né? Diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? É por isso que a pregação, a mensagem, né, do pregador é a vida dele.
Então, o primeiro desafio na vida do pregador é essa, ele viver o que ele vai chegar lá para pregar no púlpito, né? Que ele vai chegar lá, vai cobrar do crente oração, né? Leitura da palavra. Aí eu chegar lá e pedir que os irmãos orem sem estar orando, os irmãos não vão... o Espírito Santo não vai convencer ninguém, não. Porque primeiro ele não está convencido, ele não ora, né? E teve um irmão que, bem no início, ele chegou para mim e disse: Jones, olha, o pregador ele tem que ser o crente diferenciado. O pregador ele tem que ser o crente diferente. Ele tem que orar mais, ele tem que jejuar mais e ele tem que ser o que mais lê a Bíblia. Tu quer ser pregador? Eu disse: rapaz, acho que sim. Esse posto tu tem que orar mais, tu tem que ler mais e tu tem que jejuar mais. Tu tem que ser um crente diferente. O pregador ele tem que ter a vida no altar. Então o primeiro desafio que ele tem que vencer é assim mesmo. É assim mesmo, né? Ele tem que sair da preguiça. Quer ser pregador? Vai ler a Bíblia. Pega bons livros, mas se dedica mesmo ao que a palavra diz. Vai ler a Bíblia, lê a Bíblia todo dia. Os livros são para acrescentar o conhecimento, né? São para te elevar a tua abordagem. Mas lê a Bíblia a Bíblia que prega a Bíblia. Então, acho que dentro desses desafios, né, além desses que nós já falamos, né, de se submeter à liderança, de passar pelo discipulado, né? Ninguém chega pregando do dia para a noite, não. Né? Se tem desse desejo no coração, dentro da congregação, eu quero ser pregador. Dentro da congregação, o que eu vou fazer? Meu amigo, você é professor da escola bíblica dominical. E para ser professor na escola bíblica dominical, eu tenho que me submeter à liderança, né, ao superintendente, que é submetido à liderança do seu pastor. Então, para me dar fruto lá fora, eu tenho que dar fruto aqui dentro, na minha congregação. Esse é o desafio. Quer ser pregador? Meu amigo, lê a Bíblia, né, vai orar. E o resultado disso é que você vai dar fruto dentro da tua congregação, onde você está. E os próprios irmãos da congregação vão testificar da tua vida, né, tua vida no altar do Senhor. E dentro desses desafios é romper mesmo com a preguiça, né? Quer pregar, mas não quer ler a Bíblia. Quer pregar, mas não quer orar. Quer pregar, mas não quer ter vida com Deus. Porque se ele não fizer isso, daqui a pouco ele está contando piada, como o senhor descreveu no começo. Também emendando os desafios que é dele próprio, mas também a pergunta aqui que traz a nossa temática aqui do nosso assunto, da nossa mesa de conversa hoje. E quais são os desafios de pregar nessa geração? Aí a gente já entra numa seara que nós vamos vendo que os nossos pastores, né, os nossos líderes, eles estão preocupados e eles estão trabalhando para isso, né? Hoje nós vemos estudos para casais, né, com mais frequência. Nós temos estudos, né, como por exemplo a nossa própria igreja, instituição, né, preocupada com a política, né, o governo do justo também. Nós temos uma preocupação, principalmente porque esse modismo, né, o mudanismo ele tem encontrado lugar dentro das nossas igrejas. Então, na velocidade que o mundo vai entrando, né, e eu digo que isso tem todo um contexto, né, para que isso esteja acontecendo, mas a principal delas, Lucas, é porque em algum momento, né, na história da igreja foi se deixar de lado a pregação genuína da palavra de Deus. E se você deixa de pregar as doutrinas, né, se você deixa de pregar dos valores, né, que a Bíblia nos ensina, aí você começa a dar ouvido, né, a outras coisas, a outras palavras. Então, nesse tempo, nós precisamos voltar à mensagem genuína, a mensagem simples, que a criança entende, que o adolescente entende, que o jovem entende, que o senhor de cabelos brancos também entende. E o evangelho é isso, é simplicidade, né? É simplicidade. Jesus ensinava e pregava de maneira que até a criança entendia, os simples entendiam. E a pergunta do senhor é os desafios, né, para essa geração. E dentro dessa temática é exatamente isso, né? A velocidade das informações. Né? Hoje o camarada disse assim: não, eu sou pastoreado pelo pastor do YouTube, né? Eu sou pastoreado, eu não vou na igreja, mas toda terça-feira ou segunda-feira ou quinta-feira eu ligo minha TV, né, no canal da igreja tal, e não preciso ir para a igreja veio até mim, e o meu pastor está ali pregando para mim. Então são muitos desafios, né? Além dessas informações, o acesso hoje também a muitos livros, né, tem dificultado, e a igreja só é a igreja quando o corpo, né,
estar junto. O membro fora do corpo, ele apodrece, que nem o senhor mesmo falou, né? E o povo tem que voltar, essa geração, a congregar. Hebreus 10, 25, né? Congregai-vos e não façam conforme, né, o costume de alguns que deixaram, né, de se congregar. Essa geração, nós precisamos voltar, de fato, às doutrinas, né, a sã doutrina. Nós precisamos voltar à pregação do Evangelho de forma sistemática, né, que eu acho muito importante na vida de um pregador. Por exemplo, a minha vida, ela tomou um outro rumo quando eu fui liderar a igreja. Eu percebi que uma mensagem que eu pregava, né, que eu pregava uma vez só, dava para pregar ela 7 vezes. Mas não a mesma mensagem, o conteúdo que ela carregava. Né? Aí a gente passa para os moldes, né, da pregação. Nós temos o sermão textual, né, nós temos o sermão temático, nós temos o sermão expositivo. E às vezes um texto não isolado, né, porque esse é o problema, você pegar um texto isolado e esquecer do contexto. E alguém disse assim que isolar texto sem consultar, né, o contexto é pretexto para as heresias, né? Então, o desafio que eu acredito, Lucas, para esse tempo é voltarmos, né, ao princípio, às bases, né, voltarmos ao primeiro amor, como diz a Bíblia. Todo pregador, ele precisa de discipulado. E a gente não está falando aqui de uma classe especial. Todo cristão em si precisa do caminho do discipulado, investir tempo de preparo, de leitura. O senhor também comentou algo importante sobre essa capacidade que ele precisa ter de ler a palavra, de ler outros livros, e eu tenho isso como um dos pontos fundamentais para que esse pregador, para que esse irmão, esse líder de jovens, esse superintendente, ele tenha também algo a mais a dizer. Para que ele saia do campo da mesmice e sempre procure algo a mais, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, se preparar um pouco mais. E até, como o senhor frisou bem, os desafios nessa geração são os desafios de outras gerações também. Que a palavra do Senhor, ela nunca foi bem vista, bem ouvida. E que é um instrumento de edificação, de preparação para dentro do corpo de Cristo. E ao visitante que está no ambiente de culto, o Espírito Santo faz o trabalho, e acho interessante, é porque Paulo, ele liga completamente a conversão também com a prática da pregação inspirada pelo Espírito. Porque lá em Efésios 1:3 ele diz: quando vocês ouvirem a pregação da verdade, e tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para vencer os desafios dessa geração, seja alguém completamente dependente do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, submisso, vai congregar, porque tem pregador por aí da Assembleia não. Graças a Deus, filhos da Assembleia, na D Brasil, todos congregam, todos são matriculados na escola dominical, né? Aqui na nossa produção, também é todo mundo matriculado na EBD, né? Já estão com a revista, tem uma ovelha sua aí, né? Meu pastor, eu quero fazer aqui um momento com o senhor, antes da gente fazer a indicação dos livros, que é um momento muito pedido, muito importante, que é o momento do bate-volta do ADCast. Será que eu momento aqui tem algumas regras pré-estabelecidas. E quais são? O senhor vai ter que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Eu terminar de falar, o senhor falar. É rápido, Eu falar e o senhor falar. Pá, pá. Entendeu? Jesus. É a primeira coisa que vem aí à sua cabeça, né? Aí, mas irmão, mas não tem que se preparar, mas agora aqui não, né? Agora aqui eu vou falar uma palavra, um tema, aí o senhor já fala logo aí, tá bom? Podemos começar? Vamos embora. Vamos lá? Vai, arrocha. Então vamos lá. O senhor já fica perto aí pra falar, tá? Não pode demorar não, vamos lá. Pega pesado não, é bem facinho. Vamos lá. Pregação. O senhor já demorou, não, moço? O senhor demorou demais. Rapaz. Foi quase 5 segundos aí. Vamos lá, vamos mudar aqui a palavra, isso já... Papum. Tá, vai. Eu falei pregação, né? Vamos lá. Ministração. Meu amigo, só tá demorando demais. Não, porque tem que pensar, né? Pra gente falar. Rapaz. Não, ainda mais nesse contexto aqui. Você vai ficando velho, né? Você vai prestando mais atenção. Né? Rapaz, vamos lá. Mas vamos tentar.
E os neurônios, diz que os neurônios começam a envelhecer depois dos 27, né? Você já chegou, né? Só Já vou fazer 36. Pronto, Vai lá, vamos lá. manda. Vamos, ministério. É bênção. É bênção, né? Vamos lá. Dom. O Senhor deu a todos, né? Todo mundo tem um dom, tem que trabalhar. Pronto. O Jonisson é? Feliz. Glória a Deus. Amém. O ministério pro Jonisson é? É bênção. É bênção. É bênção. E o ADCast é? É top. Meu amigo, eu quero te agradecer. Obrigado. Mas antes de encerrar, a gente tem aqui algumas literaturas para passar. Eu quero pedir aqui a sua ajuda para que também a gente possa passar aos nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando todo esse processo. E eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que acompanharam até aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui de hoje. E pedir mais uma vez que vocês possam nos ajudar o ADCast a crescer, também se inscrevendo no canal, compartilhando, curtindo, anunciando, mandando isso aí para a sua igreja, manda isso aí para os pregadores, para os líderes, todo mundo que está envolvido aí de alguma maneira com a pregação. Eu quero poder ajudar vocês, pela graça de Deus. Isso aqui que o nosso pastor falou hoje, eu levei já tem alguns anos como algo muito importante, que esse tempo de preparo de leitura, porque isso aqui me ajudou demais, tem me ajudado muito. Chegou um momento na minha vida crucial em que eu estava procurando o que fazer, eu estava procurando alguma maneira de poder ajudar um pouco mais a obra de Deus e até também de me livrar de algumas coisas, de substituir hábitos. E o Senhor me apresentou aí a leitura. A gente faz isso aqui em alguns ADCasts. Isso aqui o Senhor vai anunciar. O primeiro aqui que eu quero poder anunciar a cada um de vocês. Aqui é no campo de interpretação bíblica. No campo em que você vai aprender a interpretar de uma maneira mais correta, como o pastor aqui falou, porque cada texto tem o seu contexto, e um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Mas esse livro aqui do Douglas do Stuart, do Gordon Fee, pastor das Assembleias de Deus, também deixou um legado muito importante, que é o Entendes o que Leis. Esse livro aqui vai ajudar você. Já tem mais de 1 milhão de cópias vendidas aí até as suas edições. Essa edição aqui, se eu não me engano, já é a 3ª edição. Já está numa 4ª edição, revisada, ampliada, porque é um livro muito importante. Meu pastor? Charles Spurgeon, Aviva a Tua Obra. Eu tenho pelo menos uns 3 livros desses lá em casa, né, também desse mesmo escritor. Que bênção. Príncipe dos Pregador pregadores. precisa ler, né? Precisa estar afiado na leitura, senão o povo passa na frente dele. Deixa eu indicar esse livro aqui também. Indique, meu pastor. Esse aqui, ó. Lê bastante. Pregador tem que ler Se ele não ler a ferramenta dele, sem essa pregar, aqui, essa aqui não tem muito efeito, não. Então pregue a palavra. Se ele não ler primeiro, John Wesley, ele disse uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele o que era pregação. John Wesley, pastor metodista, na história da igreja é muito importante. Ele diz: olha, o sermão é o seguinte: ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o sermão no fogo. Joga o seu sermão no fogo. Nesse sentido de que o sermão ele deve ser iluminado. Ele é lógica e fogo. Lógica no sentido de que você vai saber o que vai dizer. Você vai construir um pensamento. Vai ter introdução, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma conclusão. Você vai saber começar, você vai saber terminar. Lógica. Fogo é só pelo Espírito Santo de Deus. É a tua vida de oração, de preparo. O Senhor disse aqui que é a vida do pregador. Eu gostei muito disso, porque se eu reduzo, é um reducionismo do ministério, achar que a prática dele só se dá no altar, no púlpito, aí eu estou reduzindo o que Deus me deu. E esse aqui foi presente da minha sogra, meu pastor. E se eu não mostrar, o senhor já sabe, né? Isso aqui é presente da minha sogra, e Deus falou na língua dos homens. Esse livro aqui é uma bênção, que é todo o processo da inspiração divina dos livros bíblicos, porque cada livro também, e eu destaco aqui, não é só pelo nome não, tá? Mas eu destaco aqui o Evangelho de Lucas,
eu destaco Atos dos Apóstolos porque foi um processo de pesquisa. A gente tem irmão aqui, irmã jornalista na área, né? Sim. Que sabe que um trabalho de um jornalista é também pesquisar aí as fontes, fazer busca, botar aí o pé mesmo na rua e ir em busca. Lucas fez isso. Porque mostrando que também a nossa capacidade intelectual, ela também está dentro dessa lógica do ministério. Aí Lucas escreve, não por aquilo só que ele pesquisou, porque teve a ajuda do alto. Tem muita gente aí buscando alta ajuda. Eu te aconselho, busque ajuda do alto. Tem até tema de uma conferência aí já. Buscando a ajuda do alto, ao invés da alta ajuda. E Lucas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Meu pastor, suas considerações finais, Eu quero agradecer a Deus, agradecer também a TheCast, esse povo aqui que está nesse trabalho. Dizer que a mesma frase que disse John Wesley, todo homem esteja preparado para pregar ou para morrer. Então, meu amigo, vamos pregar o evangelho, independe se você é criança, adolescente, jovem, adulto, pregue o evangelho, nós fomos chamados para isso. Eu me lembro de uma história, né, de um certo homem que se converteu apenas com um folheto, né? Tinha um pregador que ele se destacava pela presença em uma parada de ônibus e sempre estava ali, entregando o folheto, dizendo que Jesus era bom e o diabo não prestava. E aí todo dia ele chegava, entregava um folheto, e um dia passou um homem, né, engravatado, todo bem vestido, indo ao seu trabalho. E ele entregou o folheto para aquele homem e não deu tempo nem dele dizer Jesus te ama. Ele pegou o folheto, rasgou o folheto, jogou para cima e partiu para sua atividade. Chegando à noite, esse homem foi, né, fazer as suas atividades para então descansar, e tirando a roupa, ele encontrou um pedaço do folheto que ele rasgou, né, no seu paletó. E quando ele foi, pegou aquele pedaço do folheto que ele havia rasgado, ele leu, estava escrito assim: e disse Jesus. Aí o homem não conseguiu mais descansar. Ele deitou na cama, tomou seu banho. Enquanto tomava banho, estava na mente dele: e disse Jesus. E disse Jesus. Deitou, colocou a cabeça no travesseiro, e na mente dele estava palpitando, e o coração dizendo: e disse Jesus. Passou a noite toda, a madrugada, ele rebolando de um lado para o outro, e no coração estava dizendo: e disse Jesus. Levantou cedinho, se arrumou e disse: eu vou lá no homem. Quando chegou lá no homem, no pregador, estava no mesmo local, os folhetinhos e a Bíblia na mão. Ele chega para aquele homem de Deus e, agoniado, pega na gola dele e disse assim: meu irmão, me diga logo o que foi que disse esse Jesus. Aí o pregador, que não perde tempo, ele disse: rapaz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ele disse: eu quero esse Jesus porque eu quero conhecer mais do que ele disse. Então, a todos nós foi nos dada essa função, esta oportunidade. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque quem faz o resultado é Jesus, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Amém. Obrigado. Amém. Meu pastor, muito obrigado. Glória a Jesus. Estamos juntos nessa Amém. caminhada. Você foi abençoado? Abençoe mais alguém, compartilhe esse conteúdo aí, no mínimo, com 10 amigos, com 10. 10 tá bom, pastor? 10 tá bom, né? 10 mais 10. 10 mais 10, compartilhe, nos ajude. Os amigos pregadores aí. Por favor, principalmente nossos irmãos, líderes, pregadores, jovens, que estão aí também nessa caminhada, pregando a palavra do Senhor. ID, o ID, ele é intransferível, é para cada um de nós. É a questão de obediência, pregue a palavra. E quando precisar, abra a boca, pregue com a vida, pregue com todo o seu ser, que eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar, ele vai te honrar. Você já sabe, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Web Nossa Voz, também com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho. Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe aqui a sua pergunta, deixe aqui o seu comentário, que daqui a pouco também eu, evangelista Jones, estaremos aí vendo e lendo os vossos comentários. Que Deus continue te abençoando, e até a próxima sexta-feira. E não esqueça, nunca perca a esperança. Deus te abençoe e até a próxima.